Esse é um Capsule e nós vamos falar agora sobre o Flow Games, né, que é um dos podcasts lá do Flow com David Jones e várias outras pessoas muito conhecidas na internet, que tomou a decisão de sair processando um monte de gente que estava criticando o podcast deles, né? Algumas pessoas estão falando que é a podpezização da internet, porque o Podpé, ele também fez um negócio desse, também saiu processando todo mundo que criticava o programa deles e coisa e tal. E eu vou falar para vocês a minha opinião sobre isso, porque eu acho que isso tem a ver com a informação descentralizada e distribuída. De certa forma, isso tem a ver até com o problema do STF, como o STF encara a coisa. Porque se você reparar, eles encaram da mesma maneira que o Podpé o Flow Games está encarando, né? Tipo assim, não, crítica a gente aceita normal, mas é que as pessoas ficam atacando a gente, e é um monte de gente atacando a gente, e eu não sei o que lá. E a minha opinião sobre isso, como eu falei para vocês já várias vezes, é que realmente as pessoas não estão acostumadas com o patamar de crítica da internet. Você passa a ter, na informação descentralizada, você tem contato com muito mais gente, então é natural que você vai ter muito mais crítica, né? Então, assim, eu acho um erro do Flow Games, acho um erro do Podpé também ter processado um monte de gente, mas também eu não vou aqui dizer que, não, que estão totalmente errados. Eu acho, pelo que eu vejo daqui. Mas não dá para saber com certeza, porque eu também não estou no pé deles, né? Eles são muito maiores do que eu. Pode ser que realmente, quando você chega num nível assim... Eu tenho algumas dores de cabeça aqui na internet também. Eu concordo que é uma dor de cabeça. Não estou dizendo que não seja uma dor de cabeça. O que eu estou dizendo só é que eu acho que a solução que eles estão dando para essa dor de cabeça não vai resolver. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Soberania para mim, Vassalagem para vocês, Só Vantagem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Flow Games é um canal bastante grande aqui, 746 mil inscritos, tem vídeos muito conhecidos e coisa e tal, e faz muito sucesso. David Jones é dos primórdios da internet, é um cara que tem uma história na internet muito grande, né? O pessoal gosta muito. Eu tenho que confessar para vocês que eu nunca fui muito fã de games, eu sempre tive uma relação com games um pouco diferente. Eu reparo, meus filhos têm uma relação com games diferente da minha. Talvez porque eu nasci no milênio passado, né, e não tenho a mesma visão do pessoal, mas enfim, a minha relação com os games é diferente, né? De qualquer forma, o pessoal me recomendou esse vídeo aqui falando justamente sobre como isso começou com o Podpé. O Podpé é um outro podcast que tem aqui, que é do... Como é que é o nome do rapaz? Esqueci o nome do rapaz. Mas são dois rapazes que entrevistam, é um podcast, né? E o pessoal criticando muito eles são de esquerda, mas até aí não tem problema. Tem podcast de direita, tem podcast de esquerda, tem podcast do meio, tem podcast de qualquer tipo. Não tem... A beleza da internet é isso, cara. É que você não precisa se preocupar com determinado canal é tendencioso para esse lado. Porque você tem acesso a inúmeros canais. Se aquele canal é tendencioso para esse lado, você vai para o outro lado e vai achar outros canais com tendência para o outro lado, e você vê todos os canais e chega na conclusão que você quer chegar. O importante, no final das contas, vai ser sempre você, não o canal que está dando a direção. É diferente da televisão, porque televisão, você tem meia dúzia de canais e, às vezes, esses canais todos têm uma tendência para um lado só, e aí, meu amigo, não tem aonde você ver outras informações, outros argumentos. Ali sim você tem um problema. Na TV aberta você tem um problema. Na internet, meu amigo, beleza, é justo, cada um tem o seu posicionamento político, né? Mas então, esse vídeo aqui do Flow Games foi lançado há um dia atrás e deu muito o que falar, o pessoal reclamou muito, caramba, tá fazendo igual o Podpé, tá processando todo mundo, que negócio é esse, né? E bom, vocês sabem, eu sou libertário, e eu sou advogado também. Além de ser advogado, inscrito regularmente na OAB, RJ e coisa e tal, eu também sou libertário e eu nutro uma profunda descrença no sistema judiciário como um mecanismo de resolver problema. A cada dia que passa, eu vejo mais o sistema judiciário brasileiro como um mecanismo de opressão, o Estado oprimindo as pessoas, do que uma maneira de você resolver problemas, que deveria ser o objetivo da justiça. A justiça deriva os seres humanos são seres gregários que vivem juntos, e as pessoas têm interesses diferentes, embora vivam juntos,
Então, inevitavelmente, você tem erros de comunicação, você tem desculpas, você tem pessoas mal intencionadas, né? Tem um monte de coisa que acaba levando as pessoas a terem conflitos, e aí a justiça é o caminho para você resolver esses conflitos, né? E eu sou muito cético, eu vejo cada vez mais a justiça como o grande advogado do Estado, a pessoa que trabalha para garantir que a sociedade obedeça ao Estado e nada além disso, não resolve mais nada. Mas enfim, essa é a minha opinião pessoal, né? O David Jones falou um monte de coisa aqui, e eu vou destacar 2 pontos desse vídeo que eu acho que são dignos de nota para começar a nossa discussão. Olha só, aqui o primeiro é aos 8h10, então peraí. Então, nós fomos procurar o jurídico da nossa empresa, nós temos uma empresa de advogados que nos atende, passamos isso para eles e perguntamos o que eles achavam. E eles disseram para nós que o que eles recomendam é que a gente tome o caminho jurídico, correto? Olha só, o David Jones, se você perguntar para o marceneiro qual a solução do problema que você tem, ele vai falar que é para fazer um móvel. Se você perguntar para um capitão de um navio como resolver o problema que você tem, ele vai falar, não, faça uma viagem de navio. É lógico, você vai perguntar para o advogado como resolver o seu problema, o advogado vai virar para ele, entra na justiça. É lógico, porra, o cara ganha dinheiro com isso. Então é evidente que essa é a tendência de todo advogado, tá? Sejam céticos com o advogado. Não estou dizendo que advogado é tudo ruim, não, tá? Advogado é importante, você precisa de advogados. Se um dia você for processado, você vai precisar de advogado. Isso aí não estou dizendo que advogado é sempre um bicho ruim, não. Mas toma cuidado, tá? Eu vou te falar para vocês que eu nem acho advogado o pior profissional do mundo. Eu tenho medo dos médicos, meu amigo. Porque eu fico sempre na dúvida se o médico não está me dizendo que eu estou doente, porque, né? Sabe como é que é, né? O médico ganha com isso, né? Então, assim, o advogado menos mal, porque o advogado tá fazendo a coisa ali, né? Entra na justiça, é lógico. Você perguntou para o advogado, devo entrar na justiça ou não devo entrar? O advogado fala, não, entra na justiça. É lógico que ele vai falar isso para você, né? E eu digo isso também não dizendo que a profissão de advogado é uma coisa intrinsecamente ruim. Até na ética libertária faz sentido você ter advogado. A versão toda, a ideia toda é a seguinte, é que hoje a advocacia ainda é muito ligada ao direito estatal, né? Ao direito na justiça estatal. Isso vai mudar, tá? A justiça estatal já não resolve mais problema nenhum de ninguém há muito tempo, né? E essa é a minha crítica. Eu vou adiantar para vocês o meu ponto final aqui, eles não vão resolver o problema que eles acham que vão resolver com a justiça, eles não vão resolver. Mas enfim, advogado, é lógico, vai tentar usar a justiça estatal, é a tendência. Eu fiz a faculdade de Direito, passei na prova da OAB, trabalhei uma época como advogado, e eu digo para vocês que não tem nada mais esquerdista no mundo que é direito e advogado. Não são todos, evidentemente, tem advogados de direita, tem promotores de direita, tem juízes de direita, mas é uma pequena fração, tá? A maior parte é extremamente esquerdista. E o problema grande que esse pessoal tem é o seguinte, é que esse modelo todo de justiça está falhando devido à informação descentralizada e distribuída. Esse é o problema no final das contas, né? Mas esse tipo de situação que ele está falando aqui, por que ele está falando aqui? Está reclamando que muita gente está criticado o programa deles e aí colocado em risco, inclusive as pessoas que trabalham para eles colocam de forma que, pô, o David Jones não vai ter problema. Ele acha emprego em outro lugar, ele não vai ter problema, ele não vai ficar sem dinheiro. Mas ele tem um monte de gente ali que trabalha para ele, pô. Se ele não fizer isso, se ele não correr atrás de se defender e coisa e tal, ele pode acabar né, tendo problemas, pode acabar tendo que demitir o pessoal. Isso é chato. Gente, demitir gente é chato pra caralho. Então eu posso falar isso pra vocês. Eu já tive empresa também, já tive um monte de empregado. Cara, a coisa mais chata do mundo é você demitir as pessoas. É muito chato mesmo. Mas enfim, ele está colocando essa decisão, tomar a decisão de entrar na justiça, né? E entrar na justiça contra um monte de gente que estaria criticando o programa deles. Eu confesso que eu não sei quais são os teores das críticas, porque eu não acompanho o canal deles. Tem um outro ponto que eu quero passar para vocês aqui, mais adiante aqui, 16 e 18. Eles explicaram pra gente e deixaram muito claro as coisas que o que pode e o que não pode, né? E assim, E é muito simples, gente. Porque a gente já comentei isso em outros momentos também. Cara, é só você, quando você for falar sobre outra pessoa, você tem que entender que todos aqui são seres humanos. Você tá entendendo isso?
As pessoas, às vezes, acham que a outra pessoa, só porque está na frente de uma câmera e tal, ela não é um ser humano. Ela não tem os direitos que o ser humano normal tem, só porque está do outro lado da câmera, ou porque tem dinheiro, ou porque é famoso. Não é assim que funciona, gente. E as outras pessoas que estão aqui com a gente trabalhando, de fato, eles não estão na frente das câmeras. Então, eles não estão acostumados com isso. E assusta muito a nossa galera que trabalha pra gente e que tá em volta da gente, as nossas famílias, coisas que... E eu já chegou a mim, pô, cara, mas você não fala de videogame? Por que tem vagabundo falando isso aqui de você? Cara, é uma loucura, cara, o que se tornou isso, sabe? É uma loucura o que se tornou isso. E a gente vai, né, fazer um trabalho pra... É impossível completamente eliminar isso, mas nós vamos atrás dos nossos direitos, certo? E nós vamos, né, nos defender, obviamente utilizando a... Bom, então vocês entenderam a história, né? Ou seja, é aquele negócio, não, que o advogado conversou com ele, falou, não, porque vocês têm os seus direitos, que não pode, que tem... Repara como é que é um papo muito parecido com o do STF e dos políticos de forma em geral, porque, de novo, eu não estou criticando o David Jones, eu entendo, realmente é pesado isso, eu sei. Olha só, ele está reclamando que ele faz um canal de videogames e tem muita crítica e coisa e tal. Meu amigo, eu que falo de política, então, vocês fazem ideia do quantidade de crítica que tem, porra, a quantidade de coisa que tem, isso sem contar a ameaça do próprio governo me atacar, né? Do próprio sistema judiciário me atacar, né? Então, assim, eu entendo a dor que ele está passando. A minha crítica não é o problema que ele está passando. A minha crítica é a solução que ele está dando para esse problema. Porque envolver o Estado nesse tipo de coisa não dá resultado. Entrar na justiça é uma besteira. E por que isso? Exatamente porque a informação descentralizada torna esse processo todo inútil, né? A informação descentralizada você tem, lógico, algumas ferramentas que você pode usar. Você pode sair bloqueando gente, você pode fazer um monte de coisa. Tem um monte de coisa que você pode fazer. Mas a verdade é que se você acha que você vai acabar com o ódio, ou com as críticas, ou com o que quer que você chame aqui, né? Contra o programa, é uma ilusão, isso não vai resolver esse problema. Ao contrário, né, o fato de terem me recomendado esse vídeo aqui mostra que as pessoas que estão acostumadas a assistir o canal do Flow Games estão injuriadas com isso, estão achando que foi um ataque maior ainda, porque o negócio é esse, não pode nem criticar os caras. Ele fala uma coisa aqui que eu acho interessante, que ele fala assim, ó, a gente que está na frente das câmeras, a outra pessoa acha que a gente não é de verdade, que pode criticar porque a gente não é de verdade. E ele devia entender que há uma disparidade nessa história, porque de fato há uma disparidade. É assimétrica a coisa, né? Eu tô aqui falando, você tá só me ouvindo. É assimétrico, né? E eu entendo que uma pessoa que me ouve, e ela não concorda com o que eu tô falando, ela vai acabar nutrindo uma ojeriza, vamos dizer assim, um rancor muito grande, porque ela não tem muitas maneiras de argumentar comigo, né? Ela pode, evidentemente, botar nos comentários qualquer coisa que ela queira dizer, mas muito provavelmente será ignorado. Eu já tenho muito tempo que eu não consigo ler os comentários, e se for comentário Rusete, vai ser bloqueado mesmo, porque Rusete eu não tenho pena mesmo, foda-se vocês Russetes todas. Então, esse é o ponto no final das contas, né? Existe essa simetria. Quando as pessoas sacaneiam ele, quando as pessoas tratam ele como se fosse alguém que não é humano, ele devia ver isso não pelo lado de que as pessoas estão humilhando ele ou estão agredindo ele, mas ao contrário. O fato de que as pessoas estão vendo ele exatamente como não humano, mas num patamar maior, que elas não conseguem atacar, por isso elas compensam usando um linguajar muito mais pesado, usando um linguajar muito mais áspero, ou até partindo para ameaças. Sim, ameaças acontecem, eu recebi várias aqui, recebi várias ameaças já no meu canal aqui, várias situações, em vários aspectos, e eu ignoro, porque a minha visão é essa, é a questão de internet. A pessoa, né, tá frustrada porque eu tenho uma opinião diferente da dela, e ela quer fazer a opinião dela ser válida, quer que eu ouça a opinião dela, e como eu não vou ouvir a opinião dela, ela acaba exagerando no tom, ou na coisa, e usa figuras de linguagem que poderiam ser interpretadas como violentas em alguns outros aspectos, né? Então, essa é a minha visão. Agora, o que eu fico assim, porque, de novo, o David Jones é um cara do princípio da internet. Ele está aqui desde o início dessa história.
Quando o Alexandre de Moraes fala isso, o Alexandre de Moraes, no momento, ele mostrou que estava odiando a internet porque ameaçaram estuprar filhas dele e não sei o que lá, e isso é um absurdo, realmente ninguém deveria fazer isso, é óbvio. Mas, de novo, quem está na internet sabe como é que é esse negócio. O pessoal fala um monte de merda mesmo, né? Isso aí, ignora, deixa pra lá. O cara tá falando merda, o cara tá frustrado lá na vida dele falando merda. O David Jones é o cara que tá na internet há um tempão. E se mesmo ele caiu nesse papo, né, mesmo ele tá com essa coisa, isso mostra um problema mais profundo. O que eu acho que é o problema mais profundo aqui? É justamente o senso de pessoas dependendo dele, né? Ele está numa posição agora que outras pessoas dependem dele. E aí, certamente dá medo. Eu sei como é que é isso. Eu já fui empresário também, já tive empregados. E você se sente responsável nesse negócio. As decisões que você toma não interferem mais só com você. Eu estou aqui no meu canal, hoje eu sou eu sozinho, não faço com ninguém, não tenho empregado nenhum. Então, assim, se amanhã o canal fechar, eu vou ficar chateado, evidentemente, mas eu não tenho uma dor muito grande porque eu não me sinto responsável por outras pessoas. No caso deles lá no Flow, eles têm um monte de gente lá embaixo, então é um outro patamar de preocupação. Mas aí que tá, aí que eu falo para vocês, essa que é a beleza da coisa, a informação descentralizada e distribuída, ela favorece a coisa o mais descentralizado possível. Quando você tenta centralizar, você tenta fazer uma empresa com organização e coisa e tal, e lá no Flow o pessoal é muito sério com isso, eles têm investimento, eles têm departamento de marketing, eles têm um negócio todo sério, né? Uma empresa de verdade, né? E aí, isso acaba jogando contra eles, né? Acaba não sendo uma coisa que encaixa no modelo de negócio da internet, né? Mas enfim, de novo, eu não quero dizer aqui que criticar sem deixar um espaço, porque, de novo, eu não sei exatamente o que eles estão falando. Eu não acompanho o canal deles, sei lá que tipo de crítica que estão fazendo. A minha tendência é sempre achar que palavras são só palavras, mas sabe lá que tipo de palavras que estão saindo aqui, o que está acontecendo exatamente nesse caso, né? De qualquer forma, a minha visão é essa. Achar que vai resolver isso indo para a justiça estatal, eu acho que eles vão ter uma surpresa, vão receber um monte de crítica por isso, não vão resolver o problema. Igual o Podpé. O Podpé recebeu um monte de crítica por estar entrando na justiça com um monte de gente, e entrou na justiça com outro monte de gente, e não mudou nada no final das contas, não resolveu problema nenhum, né? Bem-vindo à nova era da informação descentralizada e distribuída. É isso daí. A questão, estamos todos aprendendo a lidar com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.